Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo, neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha lojassombrada.com.br. Também, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Tem vídeo novo todos os dias. Bom, pessoal, este daqui é um relato que conta o outro lado da história. Muito interessante esse relato, sabe? Alguém vem, conta uma história e um personagem dessa história aparece e conta a versão dele do relato. Então, aqui, ele é o Diogo, nomes todos trocados, mas ele é o Diogo do relato Tiraram Meu Filho por 25 anos. Então, recomendo. Eu também não lembro exatamente, vou relembrando conforme o relato, né? Conforme for indo aqui. Mas vou deixar aqui nos cards, tá? Para quem não viu, para quem quer relembrar o relato, entra lá primeiro. Provavelmente é um relato longo, mas se não me engano é um daqueles bem interessantes, tá? De Maledite também. Então, entra aqui no card que eu vou deixar. Aí você assiste o relato Tiraram Meu Filho de Mim por 25 anos pra entender a história e depois volta pra cá pra saber a versão do Diogo do relato, que eu também vou relembrar aqui, gente. Então, vamos lá. Eu sou o Diogo, do relato Tiraram Meu Filho por 25 anos. Desde já esclareço que essa é apenas a minha versão dos fatos e que, para que entendam plenamente tudo o que eu vou narrar, precisam já ter assistido o relato mencionado. Se possível, então gostaria de pedir para que coloquem o link na descrição desse vídeo. Sim, vai estar nos cards aqui. Não quero em momento algum parecer injusto aqui e tenho total ciência de que muitas atitudes da fulana só se justificam ao assistirem a sua versão dos fatos e entendam a visão dela com relação a mim e minha família, e também o lapso temporal. Manterei os mesmos nomes utilizados por ela, exceto sua mãe, que, como não nomeada anteriormente, colocarei o nome de Rita. Bom, eu nunca tive uma infância comum, como as demais crianças da minha época. Sempre tive uma rotina muito regrada de estudos imposta pelo meu pai. E graças a isso era visto como o fechadão da turma, sabe? O que nunca podia sair depois da aula ou frequentar casa de amigos. Ficar em casa também não era o ambiente mais confortável. As brigas entre os meus pais eram constantes. Muitas vezes se iniciavam quando a minha mãe descobria algum vestígio de infidelidade do meu pai e o questionava, enquanto ele se limitava a responder que se ela não estivesse satisfeita com a vida que ele a proporcionava, poderia retornar para a roça do Rio Grande do Sul, de onde ele a tirou. Isso fazia com que a minha mãe passasse cada vez menos tempo dentro de casa, procurando atividades externas para não ter que conviver com as humilhações constantes cometidas pelo meu pai. Meu pai, por sua vez, passava o dia no trabalho. Se dividia entre as amantes, a UTI cardiológica do hospital e sua própria clínica. Quando estava em casa, se dirigia a mim unicamente para me cobrar bons desempenhos nos resultados das minhas notas escolares. Dizia que para que eu me tornasse um médico como ele, deveria estar entre os melhores. Que na vida, ou se é o melhor, ou se é medíocre. Minha única válvula de escape eram os treinos de natação, permitidos pelo meu pai, já que eu deveria desde cedo cuidar da minha saúde física, pois nenhum paciente teria confiança em um médico que não aparentasse saúde. Ou seja, embora da porta de casa para fora as pessoas nos vissem como uma família de propaganda de televisão, da porta para dentro éramos um verdadeiro caos. Minha maior convivência era com a Dica, funcionária da casa, que trabalhava com a minha família desde que eu me entendia por gente, e era como uma segunda mãe para mim. Então, em um sábado pela manhã, desci para tomar café e encontrei Dica na cozinha, com uma expressão de extremo mau humor, e foi logo reclamando, enciumada, que a mãe tinha decidido contratar uma mulher para cuidar da minha irmã, na época com 4 anos, função que a Dica exercia com muito gosto.
Eu comecei a explicar que, na verdade, a minha mãe só não queria sobrecarregá-la. Quando a campainha tocou e ela correu para abrir a porta com a minha irmã em seus braços... eu tava falando isso quando a campainha tocou e ela correu para abrir a porta com a minha irmã em seus braços, enquanto eu peguei um pedaço de bolo para comer no meu quarto. Lembro de já estar no fim da escada quando ouvi não só a voz de uma senhora, que aqui chamo de Rita, como também a voz de uma garota, que, seguindo o relato anterior, chamarei de fulana. E isso me chamou a atenção. Me sentei nos últimos degraus, de onde, me inclinando um pouco, conseguiria visualizar a sala. E foi quando vi uma menina linda. Tinha os cabelos longos, loiros e ondulados, e um ar um pouco tímido. Assim que a Dica as acomodou, notou que eu as espiava do alto da escada e discretamente fez um gesto com seu mau humor característico, que sempre me arrancava risadas, para que eu subisse. Soube, pela mesma, no dia seguinte, que a senhora havia sido contratada e que moraria lá junto com sua filha, que tinha quase a minha idade. Eu tinha 13 para 14 anos e ela tinha 15. Durante as semanas que se seguiram, devido à minha rotina de estudos, não me encontrei com a filha da Rita. Até que em um final de semana, ao entrar na cozinha para tomar café da manhã, me deparei com a fulana. Eu a cumprimentei e foi ali que tudo começou. Passamos o dia conversando. Ela me contou sobre sua família, dos motivos que a levaram a sair do Rio Grande do Sul, sobre como conheceram a minha mãe, sobre a sua nova escola. Tudo sobre ela parecia tão interessante que eu mal sabia o que falar sobre mim. Com o passar das semanas, me via ansioso para terminar todas as minhas tarefas e descer para passar tempo com a fulana. Conversar com ela era fácil. Nos tornamos melhores amigos, nos apaixonamos e começamos a namorar às escondidas. Criamos uma conexão que nunca mais tive com ninguém e tivemos a nossa primeira vez. Um tempo depois, fulana, muito angustiada, me confidenciou que sua menstruação estava atrasada. Então, após a escola, ao invés de ir para a natação, parei em uma farmácia grande da região e me informei sobre os testes rápidos de gravidez. A farmacêutica me olhava com reprovação, mas me informou que o teste de fita, há pouco tempo utilizado no Brasil, era o mais seguro, então eu comprei. Cheguei em casa e fomos direto para o quarto dela. Ela fez o teste e, enquanto esperávamos juntos o resultado, um mundo de situações passou pela minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu tinha medo de dar positivo, eu desejava que sim. Imaturidade da minha parte? Com certeza, mas não me arrependo nem um segundo sequer. Quando o resultado saiu, com um positivo bem visível, eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu fiquei eufórico, mas logo recebi um balde de água fria de toda a minha empolgação quando ouvi a fulana dizer em meio ao choro: acabei com a minha vida. E agora? Demorei um pouco para entender que ela, hoje vejo, que de maneira extremamente coerente, estava sem chão com a situação. Eu a abracei e tentei tranquilizá-la. Eu disse tudo o que eu estava sentindo, que eu estava feliz, que seríamos uma família agora, e eu acreditava nisso com todas as minhas forças. Decidimos que por um tempo manteríamos a gravidez em segredo e ali manteríamos a gravidez em segredo e ali eu só pensava que queria ser tudo o que o meu pai não era para mim, que seria acima de tudo um amigo para o meu filho, o apoiaria e que ele jamais presenciaria situações de desrespeito como eu presenciava. Após mais ou menos uns 2 meses, Dica, que sempre mantinha os olhos em nós, me chamou para conversar e disse assim: Diogo, quando vocês estão pensando em contar aos seus pais sobre esse menino que a fulana está carregando? Se colocar reparo, dá para perceber, meu filho. Eu fiquei sem reação e em um primeiro momento eu neguei, disse que era coisa de sua cabeça e fui diretamente ao encontro da fulana. Omiti a desconfiança da Dica, mas argumentei que talvez fosse a hora de contarmos para os nossos pais, que logo notariam, e que o bebê precisaria de cuidados pré-natais. Então assim fizemos.
A reação da Rita foi a pior possível, mas não me abalou. Afinal, era normal o susto com a situação e sua preocupação com o futuro da filha. Prometi para fulana que a reação dos meus pais seria mais branda, que nos entenderiam, ainda que ficassem um pouco decepcionados comigo a princípio. Mas eu me enganei. Após receberem a notícia, minha mãe agiu como o esperado e começou a chorar, nitidamente desapontada comigo. Já o meu pai, após alguns telefonemas, anunciou que na manhã seguinte levaria fulana a uma clínica onde seria realizado um aborto. Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Aquele não era o meu pai, ou quem eu imaginei que o meu pai fosse. Fiquei fora de mim, parti para cima dele, dizendo que ele não mataria o meu filho. Minha mãe entrou no meio de nós, me implorando para que parasse, enquanto meu pai argumentava que tinha certeza que o filho não era meu. Nesse momento, a minha mãe começou também a questionar a paternidade do meu filho e, o pior, cogitou que seria do meu próprio pai, já que eu mesmo estava tão empenhado em dizer que o filho não era meu. Isso me tirou o chão. Como podiam desrespeitar tanto assim a garota que eu amava e o meu filho? Depois de toda a discussão, exigiram que a fulana e a Rita não morassem mais na nossa casa. Porém, que Rita continuaria com o emprego de babá da minha irmã, até que outra pessoa fosse contratada. Resolvi que iria embora com elas naquela noite. Arrumei algumas roupas, não me importando com os protestos dos meus pais, e nós 3 fomos para a antiga pensão em que elas moravam. O quarto era modesto, mas me acomodaram da melhor maneira possível. Dormi muito mal aquela noite, meu coração estava apertado, parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Me questionava como meu pai teria coragem de dizer e fazer todas aquelas coisas. Uma pessoa que trabalhava salvando vidas teria realmente a coragem de tirar uma? Continuei com as 2 na pensão por algumas semanas, embora notasse que a minha presença incomodava a Rita, que argumentava não conseguia sustentar a fulana, um bebê e mais um garoto de 13 anos. Compreensível. Que eu deveria voltar para minha casa. Eu implorava para ficar. A ideia de me afastar da fulana me desesperava. Até que um dia, ao voltar da minha escola, minha mala estava no pátio da pensão junto com um bilhete me pedindo para ir embora. Eu subi até o quarto, bati na porta em vão. Não me restou outra alternativa senão voltar para casa. Ao chegar em casa, Dica me recebeu com lágrimas nos olhos, dando graças a Deus pelo meu retorno, que finalmente eu havia colocado um pouco de juízo na minha cabeça. Disse que o clima lá em casa estava péssimo, que o meu pai, inclusive, havia tomado os talões de cheque da minha mãe, para que a mesma não conseguisse me mandar dinheiro, mas que ambas haviam juntado suas economias e entregado para Rita, para que ela arcasse com os exames, consultas e tudo o que fosse necessário para fulana e o meu filho. Nos meses que se seguiram, o meu pai aumentou ainda mais a minha rotina, nitidamente para que eu não me encontrasse com a Rita durante o tempo em que ela estava em serviço. Um motorista me deixava e me buscava nas aulas, e as únicas informações que eu obtinha da fulana e do meu filho eram através da Dica, que insistia em perguntar sobre os dois para Rita. Até que um dia eu estava em aula, quando minha mãe foi me buscar e informou que estávamos a caminho do hospital que o meu pai trabalhava, pois a fulana estava em trabalho de parto. Fiquei tão nervoso que, infelizmente, algumas partes daquela manhã são como um borrão na minha memória. Minha mãe não ficou conosco no hospital, apenas a Rita, já que a fulana era menor de idade, e após algumas horas o meu filho nasceu. Eu não sei explicar a sensação de ter o meu filho em meus braços. Eu já o amava desde que eu soube de sua existência, mas tê-lo ali, olhar para ele, era como se um amor incalculável tivesse nascido junto com ele. Felipe, como foi chamado, naquele momento se tornou o meu mundo e nada mais importava. Tudo estava bem, até que ouvimos a enfermeira que estava conosco no quarto cumprimentar o meu pai e apenas nesse instante me dei conta de que ele estaria de plantão naquele dia. Felipe estava no colo da Rita quando um técnico de laboratório o tomou em seus braços e, sem qualquer autorização de nossa parte, coletou um pouco de sangue para a realização de um teste de DNA,
que, é claro, deu positivo. Meu pai, que desde que eu saíra de casa não falava comigo, assim permaneceu. E após poucos minutos, devolveram meu filho para a avó e se retiraram do quarto. Após alguns dias, Fulana e Felipe receberam alta e infelizmente tivemos que deixar o hospital. O motorista nos levou até a pensão e, como esperado, no momento em que fui descer do carro, Rita me impediu. Disse que eu deveria voltar para casa, que a fulana precisava descansar, mas que me garantia que no dia seguinte eu poderia retornar. Retirou um relógio com pulseira verde e já gasta de dentro da bolsa e disse que era uma relíquia de sua família e que nunca se separava do mesmo, que no dia seguinte, quando eu retornasse, o devolveria para ela. Peguei o relógio, ainda contrariado, e parti para casa. A imagem da fulana acenando com meu filho nos braços até hoje é vívida em minha memória. Na manhã seguinte, acordei um pouco mais tarde que o habitual e já estava de saída quando a minha mãe, juntamente com a Dica, me chamaram para uma conversa. Me disseram que naquele dia, mais cedo, a Rita tinha ido até lá receber o residual de seu salário, já que não continuaria mais trabalhando lá, e que nessa oportunidade alertou que não me queria perto de sua filha, e muito menos rondando a pensão. Que, se necessário, chamaria a polícia e até mesmo o conselho tutelar. Eu duvidei. Aquilo não fazia o menor sentido. Qual motivo ela teria para tentar me afastar da fulana e do meu filho? Minha mãe chorava, dizia que sentia muito por tudo isso, que contrataríamos advogados, que iríamos garantir que eu pudesse visitar sim o meu filho. Dica, com o mau humor habitual, comentava que sempre sentiu em seu coração que a Rita aprontaria algo com a nossa família. Mal sabiam que o lobo em pele de cordeiro, na verdade, estava no cômodo ao lado, assistindo televisão, como se nada acontecesse. Passei as próximas 2 semanas sem qualquer notícia. Foram os piores dias da minha vida. Eu não consegui estudar, minhas notas despencaram, não tinha mais interesse em voltar para as aulas de natação, era como se nada fizesse sentido e de fato não fazia. Eu não conseguia entender como a saudade de alguém com quem convivi por apenas 72 horas podia me machucar tanto. Até que naquela noite eu estava em meu quarto quando ouvi um choro agudo de bebê. Me levantei, desci as escadas aos tropeços e paralisei quando, para o meu espanto, meu pai carregava o Felipe em seus braços. Minha mãe, que descia as escadas logo depois de mim, foi mais rápida em seus questionamentos. E enquanto eu pegava o meu bebê dos braços do meu pai, ela dizia: Alexandre, aonde está a fulana? Questionou minha mãe. Essa hora ela deve estar arrumando as malas para voltar para o Rio Grande do Sul, respondeu meu pai. Ao ouvir suas palavras, eu senti um gelo na espinha, sabe? Questionei desesperado o porquê dessa mudança. Como meu filho foi parar com meu pai? Ao passo em que ele calmamente sentou-se comigo e com minha mãe e contou que naquela manhã Rita tinha o procurado e dito que a fulana voltaria para sua cidade natal, que lá os custos financeiros para criar o menino seriam menores que aqui, que o meu filho ficaria com uma irmã dela enquanto a fulana terminaria os estudos, mas que não deixaria que isso atrapalhasse o futuro dela. Meu pai explicou que tinham feito um acordo, que ele entregou um cheque com uma quantia para que elas refizessem as suas vidas em troca de que o Felipe ficasse conosco. Aquilo me deixou transtornado. Eu não conseguia acreditar. Comecei a gritar que o meu pai estava mentindo, que a fulana não faria isso com a gente. Enquanto ele gritava de volta, me chamando de ingrato, dizendo que tinha feito isso por mim, que não aguentava mais me ver definhar no quarto, que poderia ter deixado que a Rita entregasse o menino para sua irmã, que todos os nossos problemas seriam resolvidos assim. Minha mãe, observando aquela situação, interviu e fez com que o meu pai subisse, saísse de perto de nós e, juntamente com a Dica, me acalmaram. Que tudo seria esclarecido e que ficaríamos bem. Naquela noite, a minha mãe dormiu no meu quarto comigo e com o Felipe, mas eu não consegui pegar no sono. Ficava observando o meu filho entre as mamadas, se ele estava respirando, se ele estava bem. Sentia medo de que algo acontecesse com ele.
Ele era tão pequeno, tão dependente, e essa dependência me fazia acreditar menos ainda na história do meu pai. Então, antes do dia amanhecer, me levantei em silêncio, com cuidado para não acordar a minha mãe, que finalmente tinha pego no sono após a madrugada de cuidados com o bebê, e desci as escadas rumo ao quarto da Dica. Bati na porta e ela abriu meio sonolenta e assustada, questionando se algo havia acontecido, e foi quando eu perguntei se ela poderia me emprestar dinheiro para que eu fosse até a pensão em que a fulana morava. Expliquei que eu não poderia pedir para os meus pais, eles jamais concordariam com a minha ida até lá. Dica ficou meio relutante, mas acabou concordando, desde que pudesse ir junto comigo. Pegamos um táxi e o dia já estava claro quando chegamos até a pensão e demos de cara com o vizinho de porta da Rita e da fulana. Ele me conhecia do tempo em que eu vivi na pensão com as duas. Aliviado por ver um rosto conhecido, o chamei e pedi para que me deixasse entrar na pensão. Expliquei que eu precisava conversar urgente com a fulana. Quando, para minha surpresa, o vizinho, sempre muito simpático, me olhou com raiva e falou: "Vai embora daqui, moleque. Não vem causar mais problemas para a menina, não. Já basta todo o rolo que vocês já arrumaram para suas vidas. Se você não for embora, eu não espero nem a Rita. Eu mesmo chamo a polícia para te tirar daqui." Eu fiquei paralisado, nem sabia o que dizer. A Dica me tirou da frente do portão da pensão, me pediu para que fôssemos embora, que aquilo poderia acabar mal. E por receio que ela também se prejudicasse, eu concordei, ainda não convencido de um fim. Por sorte, quando chegamos em casa e apenas a minha mãe estava acordada com o Felipe em seus braços, era comum que o meu pai aos finais de semana acordasse mais tarde. Nos questionou, preocupada, sobre onde estávamos. Eu desviei o olhar para a Drica, implorando internamente para que ela não revelasse o nosso destino, e ela atendeu, dizendo apenas que tínhamos ido respirar um pouco de ar fresco e assim o final de semana passou. Ao longo da semana seguinte, voltei para a escola e para as demais atividades do cotidiano. Mas não parei de pensar em como conseguiria conversar com a fulana. As coisas ainda não faziam sentido para mim. Um quarto já estava sendo montado para o meu filho e tê-lo comigo me deu ânimo para continuar. Mas ainda assim eu não conseguia acreditar que a fulana abandonara a mim e ao nosso filho em troca do dinheiro do meu pai. Comecei a economizar o dinheiro das merendas e almoço entre as aulas, planejando novamente pagar um táxi até a pensão. Quando no meio da semana, assim que cheguei em casa, os meus pais me chamaram para conversar. Meu pai iniciou dizendo que eu era muito jovem para ser pai e que o título de pai adolescente poderia fechar muitas portas para mim no futuro. Eu já estava me preparando para interrompê-lo e dizer que eu não me importava com portas futuras, quando a minha mãe interviu e disse que amava o meu filho de todo o coração, que cuidar do Felipe estava sendo uma das melhores coisas que aconteceu com ela nos últimos anos e que não queria que o Felipe se sentisse diferente ou menos importante que eu e que a minha irmã. Argumentou em como ficaria a cabeça do meu filho, quando mesmo ficasse mais velho e entendesse que apenas o seu pai, que era uma criança quando ele nasceu, era presente em sua vida, que sua mãe havia partido sem ele. Aquilo me machucou. Eu não tinha pensado a esse respeito. Fiquei tão revoltado em como a fulana poderia ter me deixado sozinho com o nosso filho, que mal pensava em como o nosso filho se sentiria no futuro. Meu pai continuou dizendo que já estava passando da hora do Felipe ser registrado e que diante dessa situação daria um jeito de registrar o Felipe como se fosse filho deles, do meu pai e da minha mãe. Que seria melhor assim, que ele nunca se sentiria inferior a ninguém, muito menos rejeitado. Naquela madrugada eu chorei feito uma criança, como realmente era. O meu filho sequer saberia que eu era o seu pai. Não saberia sobre a fulana. Então decidi que no dia seguinte eu a procuraria de novo. Antes de sair de casa naquela manhã, liguei para minha melhor amiga, que me acompanha até os dias de hoje e é como uma irmã para mim. A mesma que a fulana se refere em seu relato sobre ter encontrado no mercado. Aqui vou chamá-la de Bia, pedindo para que ela levasse uma roupa extra para a escola que quando chegasse eu explicaria. Ao chegar na escola, contei a ela tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Contei sobre a fulana, sobre a gravidez, sobre o bebê, o sumiço da mesma, a proposta do meu pai.
Ela ficou em choque. Havia percebido a minha distância nos últimos meses e até me questionado sobre. Mas como sempre fui muito reservado, ela preferiu não insistir. Disse que tudo isso era uma loucura, que agora que estávamos na 8ª série, hoje é o 9º ano, que se ela estivesse no meu lugar já teria pirado. Mas por fim concordou em me ajudar. Após a aula, ao invés de ir para a natação, combinei com a Bia que iríamos até a pensão da fulana e que ela tentaria entrar em contato com a mesma e passar um recado meu. Esperei que ela trocasse de roupa, já que a Rita reconheceria o uniforme da minha escola, e então pegamos um táxi até a pensão. Pedi para o taxista estacionar alguns quarteirões antes e fomos andando, e eu fiquei esperando a Bia na esquina enquanto observei abrirem o portão da pensão para ela. Eu acho que, na verdade, ela deve ter demorado uns 5 minutos no máximo, mas na minha cabeça contaram, uns 5 anos. Até que vi ela se aproximar novamente e pela expressão em seu rosto, sabia que as notícias não eram boas. O que foi? Ela não quis falar contigo? O que foi? Ela não quis falar comigo? Não tinha ninguém no quarto? Perguntei nervoso. E ela falou, tinha. Eu conheci a Rita. Me apresentei como uma amiga da fulana da escola. Ela me tratou bem, mas disse que eu cheguei tarde demais, que a fulana foi hoje de manhã para a rodoviária para voltar para o Rio Grande do Sul. Dei uma olhada pelo quarto e realmente ouvi umas caixas de papelão, sabe? Como que de mudança. Eu sinto muito, Diogo. Bom, voltamos para a escola no mais absoluto silêncio. De lá, fui para casa e contei tudo para a Dica, que chorava junto comigo e me dizia para deixar para lá, que o meu filho seria muito amado e que o pai na certidão de nascimento era apenas um título, que ela, por exemplo, não estava em minha certidão, mas que me amava tanto quanto um filho, que sabia que o sentimento era recíproco e que se eu realmente quisesse, conseguiria ser para o meu filho o melhor pai que alguém poderia ter, e eu me apeguei a essas palavras. Anos foram se passando e o Felipe trouxe luz para as nossas vidas. Na verdade, acho que ele trouxe vida para nós. Passou a ser a minha maior motivação. Eu não estudava apenas porque o meu pai queria assim. Eu me esforçava porque agora eu queria que o meu filho se orgulhasse de mim. No meu íntimo, eu desejava sair daquela casa junto com ele e poder dar a ele tudo o que ele quisesse. Minha mãe deixou de arrumar desculpas para passar horas fora de casa e focou todas as suas energias no Felipe e na minha irmã, que passou a ter um irmãozinho para brincar. E a Dica, que sempre foi só mimos comigo e com a minha irmã, com o Felipe era ainda pior. Vocês devem estar se perguntando, e o meu pai? Bom, durante alguns meses ele agiu como se o meu filho não existisse, sequer olhava para a criança ou comentava sobre ela. Com o passar do tempo, era possível observar alguns gestos de carinho e até mesmo amor com o Felipe. Um afago, um beijo antes de ir para o serviço. Chegava, inclusive, a tirar poucos minutos de seu dia para ouvir o pequeno tagarelar sobre desenhos que assistia na TV. Mas sempre mantinha uma distância emocional, sabe? Do meu filho e principalmente de mim. Eu não consigo me recordar uma conversa de mais de 15 minutos com meu pai após a fatídica noite em que ele propôs o aborto. Nossas discussões eram constantes, como se algo tivesse se quebrado dentro de nós. Eu não fazia mais questão da aprovação dele, muito menos de agradá-lo. Já ele, por sua vez, sempre que eu agia em desacordo com seus planos para mim, me dizia algo do tipo: "Você é um ingrato, olha o quanto eu já fiz e faço por você. Se não fosse por mim, você não teria nada, nem ninguém. Eu faço muito além da minha obrigação." Isso me quebrava ainda mais e quase sempre me via fazendo as suas vontades para acabar com a discussão. Segui os conselhos da Dica e tentei me tornar para o Felipe o que sempre quis que o meu pai fosse para mim. Viramos melhores amigos. Eu o acompanhava em cada detalhe, nos cuidados diários, nos passeios aos finais de semana, nas atividades da escolinha. Cheguei a aprender a letra de todas as aberturas dos desenhos animados que assistíamos. Era como se não existisse uma vida antes de ter aqueles bracinhos em volta do meu pescoço me recebendo na porta de casa depois da faculdade, ou me esperando para dormir. Quase 7 anos haviam se passado e, embora fulana ainda fosse um pensamento de certa forma constante, sua ausência já não me machucava tanto.
Até uma noite em que eu estava com o Felipe e a Dica conversando na cozinha enquanto comíamos bolo com café, quando o interfone tocou. Como eu estava mais próximo do mesmo, eu atendi. O porteiro me informou que uma moça chamada Lia estava solicitando a entrada para falar comigo. Minhas pernas bambearam. Lia era o nome que havíamos combinado de dar ao nosso filho, caso fosse uma menina, e eu não conhecia nenhuma Lia. Só podia ser a fulana. Me apoiei na bancada, me sentindo um pouco zonzo e devo ter ficado pálido, porque nesse momento a Dica se levantou para me amparar. Confirmei o nome com o porteiro, ainda tinha esperança de ter entendido errado, e após pedir a ele as características físicas da mulher, autorizei a liberação. Pedi para a Dica ficar de olho no Felipe, dizendo que era uma colega que veio me entregar um caderno que pediu emprestado. Saí de casa para esperá-la na porta. De longe fui capaz de ver um táxi se aproximando até que o mesmo estacionou na porta de casa. Olhei para os lados, angustiado, com medo de que alguém estivesse espiando pela janela, e sem pensar muito me aproximei e bati no vidro fazendo um sinal para que a mesma descesse. Me direcionei ao motorista e solicitei que o mesmo apenas ficasse dando umas voltas pelo condomínio, que a passageira em poucos minutos voltaria para casa. E o paguei. Abri a porta do passageiro e, por impulso, sem pensar direito, assim que a fulana desceu, a puxei para a garagem que, por ser coberta, não conseguiriam nos ver das janelas. O que você está fazendo aqui? Questionei, ainda me sentindo tonto e enjoado por causa do nervosismo. Fulano olhava para mim sem dizer nada. Quando ouvi a minha mãe me chamar de dentro de casa, possivelmente a Dica havia corrido para informar que eu estava estranho antes de sair. Nesse momento, peguei o cartão com o telefone do taxista e comecei a ligar para ele pedindo para que ele retornasse. A fulana, percebendo o que eu estava fazendo, começou a pedir para que eu trouxesse o filho dela, para que ela o visse. Isso me consumiu com uma raiva que eu não consigo descrever. Como ela se atrevia a dizer que o meu filho era filho dela? Depois de tudo? Eu disse que não faria isso, que ela era insana. Contei que o Felipe pensava que os seus pais eram os meus pais e que assim permaneceria. Nesse momento o táxi chegou. Eu abri a porta e tentei colocá-la dentro do mesmo, prometendo, sem a intenção de cumprir, que a encontraria no dia seguinte no shopping. Evitei qualquer tipo de contato social pelo resto da noite. Aleguei uma dor de cabeça e subi para o meu quarto. Minhas mãos ainda tremiam, eu não conseguia assimilar o que tinha acontecido. O que ela tinha na cabeça? Acha mesmo que poderia voltar depois de 7 anos e ver o nosso filho como se nada tivesse acontecido? Bagunçar a vida dele dessa maneira? Resolvi que o melhor seria não preocupar ninguém com a situação. Duvidava que ela teria coragem de aparecer de novo e no dia seguinte resolvi seguir a minha rotina normalmente e não ir ao encontro. Qual não foi a minha surpresa quando a fulana apareceu na porta da minha faculdade, caminhou em minha direção, dizendo que eu tinha dado um furo, que sabia que não poderia confiar em mim. Meus amigos me olhavam muito confusos, então, sem dar muitas explicações, a conduzi até o meu carro, antes que o vexame fosse maior. E fomos conversar em um restaurante no shopping mais próximo. Eu mal consegui olhar para ela. Eu sentia raiva, mágoa. Logo despejei em cima dela todos esses sentimentos. Disse o quanto a achava cara de pau por se atrever a procurar o Felipe depois de ter aceitado dinheiro do meu pai para ir embora. Ela me olhou incrédula e começou a contar a sua versão da história, que não terei nem tempo de contar aqui, por isso insisto que vocês ouçam a versão dela dos fatos naquele outro relato que está nos cards aqui. A minha cabeça rodava. O meu pai seria capaz de algo assim? Era cruel demais, errado demais. Eu não conseguia acreditar, ao mesmo tempo não tinha certeza o bastante do caráter do meu pai também para duvidar. Fulana chorava ao me contar tudo o que aconteceu. Parecia estar tão vulnerável e fui tomado por um aperto no peito, uma saudade, e quando dei por mim, já havia abraçado. Pedi desculpas pela maneira como havia me comportado no dia anterior, disse o quanto sentia sua falta, o quanto Felipe era incrível, o quanto eu o amava, como ele salvou a minha vida e a de todos ao meu redor.
Após conversarmos sobre as nossas vidas, a fulana voltou a afirmar que queria ver o Felipe, que era um direito dela. Eu implorei para que ela desistisse. Só de pensar na confusão que isso geraria em minha família e principalmente na cabeça do meu filho, me batia um desespero como nunca antes. Então, após discutirmos, aceitei que naquela tarde buscaríamos o Felipe, passaríamos a tarde juntos, mas que eu a apresentaria apenas como uma amiga. E assim fizemos. Eu não sei por que essa parte aqui tá em amarelo, não sei. Mas ele fala que eu liguei pra Dick e pedi pra que ela arrumasse o Felipe. Disse que o levaria para um dia num parque e passamos para buscá-lo. Apresentei a fulana como Lia e como se a reconhecesse, o Felipe gostou dela logo de primeira. Como nunca havia gostado de nenhuma amiga minha. Passamos uma tarde agradável juntos. Foi impossível não imaginarem como teria sido se ela tivesse simplesmente permanecido com a gente. Era como se ali a nossa família estivesse completa. Até que depois de um abraço do meu filho, a fulana começou a chorar. Felipe nos olhava assustado, perguntando se tinha feito algo de errado, e isso me tirou do sério. Fomos embora de imediato. No caminho, disse ao meu filho que a tia Lia estava triste porque eu e ela havíamos discutido, que não era nada com ele. Tudo piorou quando, ao parar em frente de casa para que o Felipe descesse do carro, me deparei com a minha mãe na porta. E ela me olhava sem reação e sem pensar muito. Assim que meu filho desceu, arranquei com o carro e saímos dali. Durante todo o percurso até a casa da fulana, minha cabeça estava a mil. Me preocupava com a minha mãe, em como estaria a cabeça do meu filho. Eu sentia vontade de chorar de raiva. Um filme passou pela minha cabeça. Os últimos anos haviam sido difíceis para mim também. Ouvir o meu filho se referindo a outro homem como pai ainda era uma ferida aberta. E agora fulana simplesmente voltava e queria bagunçar ainda mais as nossas vidas. Ela chorava, dizia que nos amava mais do que tudo, que queria tentar de novo, mas a única coisa que eu sentia era a vontade de correr o mais longe dela possível. Então a deixei em casa e decidi que não a atenderia mais. Ao chegar em casa, minha mãe e a Dica me esperavam na sala. O despertador. Ao chegar em casa, minha mãe e Dica me esperavam na sala. Finalmente contei a elas tudo o que aconteceu nos últimos dias. Minha mãe soluçava baixinho, dizia ter medo de perder o Felipe, mas que entendia o quanto a fulana, como mãe, deveria sentir saudades do filho, porque amor de mãe se explica. As crianças batendo na janela, eu espero, né? Mas que entendia o quanto a fulana, como mãe, deveria sentir saudades do filho, porque amor de mãe se explica. Amor de mãe se explica, acho que é isso. Apenas me pediu cautela, para que eu não agisse por impulso, que o Felipe era o mais vulnerável de toda essa história. Resolvi seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido, mas comecei a sonhar com a fulana, noite após noite. Eu acordava de madrugada sentindo o cheiro do perfume dela. Em algumas ocasiões, posso jurar que era acordado por sua voz sussurrando meu nome. Meu peito queimava de saudade. Cada parte do meu corpo me mandava ligar para ela e depois de algumas semanas do nosso último encontro, eu liguei. E pessoal, como esse relato está bem longo, eu afirmo para vocês que eu ainda não cheguei, eu cheguei na metade mais ou menos, ainda tem assim, quase na metade do relato, tá? Então eu vou deixar ele aqui como a parte 1 e logo mais eu libero a parte 2, tá bom? Então aguardem que já já vem a parte 2 desse relato. E depois, quem estiver assistindo depois, eu vou deixar nos cards também a parte 2, tá bom? E os links aqui embaixo também. Ok? Então fiquem ligados pra gente ver a continuação dessa história, ok? Um beijo e até a parte 2. Fui!